Olá, muito boa noite, 21 horas e 2 minutos desta quinta-feira. Hoje, dia 2 de agosto de 2018, está no ar, ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para as cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, o nosso Estação Hamburgo. Para o mundo inteiro, através da internet, você acompanha a nossa Vale TV, através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através ainda da nossa página no Facebook, ou os horários alternativos de estação, aqui pelo 14 ou ainda no nosso canal no YouTube. Muito boa noite, senhoras e senhores, nossos telespectadores, senhores dessa bancada. Eu começo o programa dedicando ele especialmente para uma pessoa que está lá. Quantos mil quilômetros de distância, Everton Cury? Olha, eu acredito que sejam pelo menos uns 4.500, 5.000. Ah, eu acho que é frouxo, né? É, eu acho que Natal, sim. quanto tempo? Qual é a distância, Evandro Kalfschmitz? 6.000 quilômetros? Não, vou chutar. Deve ser uns 6.000. Não. Chuta, doutor. 6.000 Apelão. quilômetros. Natal. Natal. A cidade onde Jesus nasceu, né? Não, essa é Belém do Pará. Na Belém do Pará. Pegadinha aí, pegadinha, quase caiu. Quase caiu dessa. Não vou me arriscar aqui porque eu tô enferrujado na geografia. Longe pra Dedéu. Tá longe pra Dedéu. Longe pra Dedéu. Deixa eu denunciar a minha idade chuta também. A distância aí. Vamos lá, 5.000 e uns quebradinhos. A Cida Medino, Everton Cury. Certo, eu tô tentando Ela achar acha aqui. que ela vai me comprar com 3 docinhos. O que tu acha disso? Eu acho que eu estou procurando distância 52 horas por via terrestre, 4.100 quilômetros desde Puxa, Porto chegou Alegre. mais perto, então, 4.000 quilômetros. Cida Medino, Ela já te ganhou, não ela foi me pelos ganhou. docinhos. Não, ela Foi já tinha pelos- me ganho há muito tempo, é uma querida, é uma pessoa, senhores, que não viveu no Novo Hamburgo ainda, né? Não conhece aqui a região sul, mora lá no Rio Grande do Norte, mora no Rio Grande também, mas lá do Norte. Norte, né? em Natal. Em Natal. E conhece mais de Novo Hamburgo do que nós mesmos. Vive mais Novo Hamburgo que nós, né? Escuta Vive os programas nóia. da rádio. Da rádio, da Tá Vale nos TV, assistindo agora. Assiste o Canísio, assiste o nosso esporte, está na audiência do nosso estação também. Cida, esse programa vai para ti. Obrigado pelo carinho da tua audiência, é bom demais saber que Agora lá longe matou tem a alguém Cida do coração. muito próximo da gente aqui. Agora matou a Cidinha do coração. E ela ficou rindo depois que eu me vendi por 3 docinhos, né? Bastante, pelo menos a carinha era de um sorriso. Os docinhos dela de uma são gargalhada. maravilhosos. E uma amiga nossa, colega de rádio, né, da Rádio BC, que participa dos debates das quintas-feiras, né? Ela estava lá visitando ela e a Cida mandou docinhos para todos nós, um presente muito querido dessa fofa. Uma delicadeza. A cara da Cida. O Estação Hamburgo de hoje tem um oferecimento central de alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a central de alarmes. Mercator, feiras e eventos. Vem aí a Geron perto. Mais saúde, mais vida, de 3 a 5 de setembro no Serra Parque em Gramado. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Estamos chegando na Expo Inter numa parceria com nossos amigos da Sebratel. E Lockfair, fechaduras, manuais digitais biométricas, molas dobradiças e acessórios na Lockfair. Senhores, Everton Cury, já te dei boa noite, já participamos de um bom debate hoje à tarde. E eu disse para o Everton, vamos estender esse debate para a noite. E o Everton está aqui, presente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês, com essa bancada aqui que me deixa lisonjeado, né? Porque tenho absoluta convicção que vou sair daqui com algum aprendizado a mais. Cheio de rábulas aqui. Cheio de É que rábulas. ele chamava todos os colegas juristas de rábulas, até que entendeu que o rábulo não é exatamente um elogio. Não, nem um pouco. Ela tem uma conotação pejorativa, né? A palavra. Bastante. Mas eu Ele queria. parou e se Não, eu retratou, parei né? até porque, na verdade, a interpretação que eu tinha sobre o termo rábula é que era um iniciante, um principiante. Mas depois, lendo, é inclusive. E eu queria fazer isso para dar uma fustigada, né? Mas quando eu vi que eu sabia, né, que para alguns casos
era pejorativo, Não sabia que mas era não tão é, pejorativo. mas não era essa a minha Mas intenção, sabe que né? é interessante porque realmente houve uma transformação assim progressiva ao longo do tempo Doutor do Henrique sentido. Abel, muito boa noite. Boa noite, eu acabei me atravessando aqui, né? tudo certo. Dá pra advogar, né? Uma criatura. Mas Já me apartou. já Tá tudo certo. me autoconcedi uma parte aqui, mas rapidamente, de fato, o sentido da palavra mudou ao longo dos anos e me chamou a atenção esses tempos que eu estava vendo uma agenda mais voltada assim, né, para o uso do escritório de advocacia, que tinha uma pequena tabelinha assim, de termos jurídicos em inglês e a conversão para o respectivo termo em português. E eles traduziam a figura do paralegal, que é um auxiliar técnico no direito norte-americano, como rábula. E eu olhei aquilo e pensei, pô, isso é extremamente inadequado e desatualizado, porque hoje, se tu chamar Ele é um paralegal pejorativo. de rábula, ele vai jogar, pô, mas o que eu te fiz? Ele vai devolver e você é um crápula. E sabe que... Porque, na verdade, assim, eu me lembrava da época de colégio, a literatura, a própria literatura brasileira, né? Cilia Machado de Assis e outros autores, e eles, cada vez que se mencionava uma figura de um advogado, muitas vezes ele era tratado como rábula. Então não tinha, a minha intenção não foi, em hipótese alguma, desmerecer os colegas, A boa jamais. notícia é que tu pode pegar muitos deles e dizer: doutor, mas que bom te rever, esse é um grande rábula da advocacia. E ele vai ficar feliz da vida. É Grande porque parte deles doutor pode fazer todo isso. mundo chama. Eu estaciono o carro, vem um flanelinho, ele me chama de doutor. Né? Então, tipo, é muito doutor, então que sejam uns rábulas, né? Mas não me dei até bem. a fonética é feia, né? Rábula, rábula. parece o rábula de Bram Stoker, assim, o primo do Drácula. Tobias Falcão, muito boa noite, seja boa muito bem-vindo. noite, que Tobias prazer. Falcão de volta à vida, né? De volta à vida, exatamente, né? Hospitalizado, doutor. Tive hospitalizado, mas graças a Deus a equipe do Hospital Mãe de Deus me tratou muito bem. Tive também o apoio de vários amigos também, médicos, muito competentes, inclusive a doutora Juliana Kern, deu um apoio sensacional durante essa trajetória, porque quando a gente fica doente, a gente fica mais fragilizado e muitas vezes, Sensível. como eu sou novo, mas mais fragilizado no sentido de que, como eu sou uma pessoa nova aqui na cidade e não conhece, não tem uma clientela no meio de médicos e tal, então eu, de certa forma, fiquei um pouco desamparado e eu pude encontrar na doutora Juliana esse apoio. Fui procurar, enfim, os atendimentos aqui do município e vi que realmente a gente está muito atrasado aqui no nosso município, infelizmente. Tive que procurar atendimento médico especializado em Porto Alegre para que pudesse resolver essa parte da pneumonia, que foi uma traqueopneumo, alguma coisa que deu um problema. Aqueles nomes quilométricos, né? Ele acha que só ele sabe fazer o nome dos blocários latinos. Mas eu achei interessante o seguinte, é de alguma família ligada ao futsal, porque Falcão e Tobias, né? Tobias e Falcão. Manuel Imagina Tobias, o que não Falcão. é a junção, só pode ser muito bom, né, Tem Tchê? que jogar demais, tem que jogar muito. Em algum campo ele bate um bolão. Em algum lugar, doutor? na música eu garanto. Né? Eu vim agora, nesse momento, da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, no lançamento, na vernissagem da Mostra Futurama 3, organizada com uma série de artistas, de jovens ou novos neófitos dentro das artes plásticas. Fui prestigiar o nosso amigo Leonardo Lessa e encontrei o teu amigo, nosso Ricardo amigo. Giuliani, que te mandou um grande abraço, disse que está aguardando tu ir a Porto Alegre para fazer entrevista com ele. E justamente, por teu Conexão Política. Justamente a partir de agora, essa semana, já comecei a remarcar as agendas que eu tive que, infelizmente, cancelar em razão da doença. Mas agora já estou ligando novamente para os convidados para que a gente possa continuar com essa temporada a gente tá com um estreante 2018. novo aqui nessa bancada. Um rapaz pouco conheci de conhecido. algum lugar, assim, uma vaga lembrança que me vem à mente. Assim. Como é que estavam as férias, senhor Evandro Kalfa Schmidt? Boa noite, muito boas. O Uruguai realmente é um país fantástico. Tu sabe que é a minha rota de fuga, né? É, Se ganhar extrema esquerda e extrema direita, eu vou para lá, tá? certo. Vou. Se nós encontrar um caminho bom do meio, onde se cuide das empresas, dos Vai ser vizinho do Mujica lá. emprego e renda e do social, muito do social, eu fico por aqui. Vai Agora, ser se for difícil. só um lado ou só o outro... Vai eu ser difícil, não me Rodrigo. Eu agrada acho que tu tanto pode começar nesse a te momento. preparar para ser doble chapa. Porque lá, vamos combinar, né? É a melhor carne do mundo, né? Ah, Não conheço a carne da Nova Zelândia, já me disseram que eu tenho que ir para lá experimentar. Mas o vinho Taná,
a carne É. e o doce de leite. É bom demais. O custo de vida, a alimentação está bastante cara lá. Mas tu tivesse com certeza nas cidades Montevidéu, turísticas, né? Ponta del Este, Pirápolis. Não, mas andei muito pelo interior. Fui a Ponta del Alto? Diablo, eu corri muito, andei. Caro. Fiz grandes voltas no país. Ou é o nosso real que está desvalorizado ainda? A taxa, a conversão é 8, mas é questão do salário. Eles têm o salário deles é diferenciado. É aí que dá a diferença. Viu muita pobreza? Tem os pedintes, mas até não tanto, tá? As praças são muito bem cuidadas, tem os cuidadores de parques, né? É fantástico. Mas mudou um pouco. Tem pesquisas lá que dizem que hoje que a grande preocupação de 55% da população é a segurança. Então já não é mais o que era o Uruguai, mas continua sendo, em comparação com o Brasil, continua ainda sendo muito diferente. Eu estive o ano passado e a conversão era 11. Caiu para 8. Tava 8 bem por 1. menor. Aqui, ó, Cida Medina. Aê, eu amo vocês. Amo vocês. Beijo, vocês. Cida. Júlio Schneider, um abraço. Grande, Júlio. De 6.940 quilômetros de distância, tá lá em Miami, Júlio. Obrigado pelo carinho da tua audiência, Júlio. Esse tá mal. A Cida diz, ai, assim vocês me matam. Joyce Feto, boa noite, pessoal. Beijo pra Joyce também. Só o Júlio que não ganhou beijo aqui. Abração, quebra-costela, tá, Júlio? Cida Medino, abraço quente aqui da Cidade do Sol, Natal. Então tá, muito bem. Natal é incrível, deu saudade de Ponta Negra. Sabe que Natal tem o Rio Grande do Norte tem algumas peculiaridades, né? Lá que começa a BR-116, né? Isso. E a primeira parte da BR-116 é mantida pelo Exército, é muito bem cuidada, né? Mantida pelo Exército. E uma coisa que me chamou a atenção lá no Rio Grande do Norte é que tem muito poucas bancas de revistas e livrarias. Isso não é um bom sinal. Eu vou começar a nossa conversa de hoje chamando os senhores para a notícia rasa quarteirão do dia. Não sei se tem alguma coisa que tenha acontecido que fale mais a nossa vida no dia de hoje. Que o convite. Da Amélia. Convite ou aceite? E o aceite, né? Já teve o aceite? Já teve o aceite. Está anunciado o aceite? Eu acho que Eu não afinal entendi tá como oficial, anunciado. oficial ainda não. Os aliados dizem que ela vai aceitar. Não, é oficial. É oficial. Na eu noite, vi que é na- oficial. Não, mas ela agora no pouco Agora à antes noite, das 3 7 horas. horas, às Folha 7 de horas, São 6 Paulo. e meia, Folha de 6 e São Paulo. meia, Não tá fechado. o pronunciamento é que ela aguardaria que o Alckmin anunciasse. Quer dizer, Ah, bom. eu daí- ontem, Você eu vai ontem anunciar tive, o quê, né? eu ontem tive contato com uma pessoa muito próxima dela que me falou que Aceita. Na Gaúcha Zero Hora está aqui. E na verdade ela Ana Amélia aceitou... Lemos, né? Vamos comunicar Vamos lá, então com o vamos lá, nosso é. telespectador que a Ana Amélia Lemos, nossa senadora Ana Amélia Lemos, seria candidata à reeleição nesse momento, para mais um mandato de 8 anos, troca essa, eu diria uma recondução quase natural, porque vinha fazendo um bom trabalho diante daquilo que se propunha, gozava de um respeito grande da comunidade gaúcha, apesar das eleições anteriores terem sido bastante complicadas para ela, né, um desgaste muito grande por conta de algumas questões, mas vinha aí com uma recondução muito bem encaminhada e foi convidada por Geraldo Alckmin, pelo PSDB, por essa chapa, para ser a candidata a vice dele, inclusive numa estratégia um pouco questionável, assim, né? Talvez pela questão de ser mulher, muito justifique questionável muito, do meu ponto de vista. mas teoricamente a Alckmin teria que se fortalecer com o Norte e Nordeste, talvez Centro-Oeste, e aí ele vem para o Sul. Mas ele vem mal nas pesquisas aqui também. Algumas pessoas E fizeram a ela- avaliação que Já que poderia nós ser o estamos- efeito Bolsonaro crescendo no Sul. Rapidamente, já que nós estamos favor. dando aí uma notícia, já vamos aproveitar, né, aqui, ganha uma, já leva duas. Júlio está dizendo, a Ana Amélia já é oficial, ela será vice de Alckmin, Sim, uma já pena, é uma oficial. decepção, diz Mas já diz a adiantamos Júlia. mais uma, então, mais quentinha ainda. Eduardo Jorge confirmado como vice da Marina. Sim, O Eduardo foi- Jorge, para quem não Do sabe, PV. é aquele PV. candidato do PV, Isso. né? O que foi candidato a presidente da Quase República. folclórico, né? Folclórico, né? Absolutamente folclórico. Inclusive, muito engraçado. É baseado em que o PV dele? Então, Só eu acho baseado. que Só tem. Bom, Mas a Ana Amélia... É baseado em fatos reais, enrola no jornal. Baseado nos camarões. obrigado por essa, Mas- doutora. Desculpa, adeptos do PV e do Partido Verde. É, brincadeira, é uma brincadeira natural, uma brincadeira natural. Isso, nosso, né? Deixa Não, o pessoal não. puxar o deles Deixa. lá. Ah, não, é liberado do Brasil só. Mas É só do Uruguai, olha só a do declaração da Ana Amélia agora há pouco.
Ela diz que aceita ser vice, mas só vai confirmar a aliança depois que o PSDB e o PP se acertarem no Rio Grande do Sul. Ela impôs algumas condições aqui para que o Estado fosse beneficiado de alguma forma. Claro que isso existe existe um porquê, né? Porque realmente o Alckmin não está tão bem aqui nas pesquisas no sul do Brasil, porém esse argumento, né, traz força para que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná venham a ter um motivo a mais, especialmente pela entrada que a Ana Amélia Lemos tem no setor ruralista, que ela é uma pessoa muito forte e que tem bastante influência nesse setor, que vem, inclusive, participando de várias... Ela sempre é presente nas maiores feiras do agronegócio aqui do sul do país. Inclusive, enquanto foi jornalista, sempre participou, Sempre, né? Sempre muito engajado. Sempre foi. Então, ela é proveniente já do interior do estado, né? Então ela tem essa verve mais do agronegócio. Então a gente sabe que realmente os ruralistas vão apoiá-la em peso e, de certa forma, se eles estavam com alguma dúvida em quem votar para presidente da República, esse voto vai ser transferido para o Alckmin. Tobias, eu particularmente acho que antes de qualquer outra coisa, ela acomodou as coisas dentro do partido. A Ana Amélia tem me surpreendido, porque enquanto jornalista ela me parecia assim, absolutamente sincera e uma pessoa muito clara nas suas posições. E eu tenho visto na ação política dela uma ação muito mais voltada a interesses do seu partido, e evidentemente que seus próprios, do que assim da população como um todo. A situação do PP aqui no estado era muito ruim. O colega, porque ele não é Rábula, ele é advogado também, né? Agora vamos chamar só de advogado, né? O Nestor Heinz não vem bem nas pesquisas. E havia um grande problema dentro do PP, porque a verba destinada para o Nestor, a verba do partido, foi diminuída, cortada em 65%. Então, isso praticamente inviabilizava a candidatura do Nestor, né? Porque não ia ter condição de divulgar os seus... o Luiz Carlos Heinz. Desculpe. Luiz Carlos Heinz, apaga. Candidato, deputado federal, Luiz Carlos Heinz. Apaga, Luiz Carlos, eu estou com o Nestor por causa do... Eu estava pensando Nestor. Não, Será desculpe, Luiz Carlos. Que... São parentes, não, e eu fiz confusão. Havia compreendido. Mas é bom que se esclareça, Luiz Carlos Heinz. Claro. Então, ele teve a verba dele cortada em 65%. E isso estava criando um grande conflito dentro do PP. Ana Amélia se retira com eu acho que uma eleição praticamente garantida. Né? Bem encaminhado. Deixa, eu acho que o quadro bem aberto para o Senado. E vou eu com o Nestor de novo. E o Luiz Carlos entra como candidato ao Senado. Eu acho que ele vai abrir mão da candidatura ao governo do estado e será o candidato ao Senado pelo PP. Ela resolve um problema interno do PP e se projeta, porque queira ou não para um político ser vice de uma chapa à presidência da República é um destaque, né? É um destaque e catapulta mais ainda. Especialmente esse ano, né? Exato. Ser vice esse ano é artigo de luxo, né? Exatamente. Mais do que exatamente. Mais do que nunca. Tem sido um bom negócio. Todos os holofotes ligados. Exato. Tem sido um bom negócio ser vice há muito tempo, né? Mas ser vice é um excelente negócio há muito tempo. A tua análise, a Ana Amélia, ela me parece... e isso é uma opinião pessoal aí, sim, né? Que eu concordo contigo, ela está mais fisiologista. Exato, esse era o termo que me faltou. Ela está mais no fisiologismo do partido, que particularmente não sei se é uma boa coisa ser fisiologista hoje nos partidos, porque cada vez mais as pessoas querem a despartidarização e a pessoalização do agente político. Elas querem a responsabilidade pessoal do que aquele agente fez. Mas e não é característica do eleitor do PP. O eleitor no interior do estado ele é mais conservador. Mas Rodrigo, eu acho que a análise do Tobias, a análise do Tobias é correta. A gente tem notado isso hoje na população em geral. Ou seja, que é mais o compromisso pessoal e o partido está colocado num segundo plano. Até mesmo porque essa demonização que está vendo a partir das operações
né, limpa isso, limpa aquilo, elas geraram esse sentimento natural, né, de desconfiança da política e, sim, das entidades dos pilares da política, que são os seus partidos. Então, hoje a gente vê muito partido de aluguel, muito partido de interesse, muito partido disso, daquilo, e daí esses principais, os mainstreams, os grandes partidos, né, eles acabam sendo menos interessantes para os próprios políticos de destaque se atrelarem a ele, né? Agora, o brasileiro tem uma mania, às vezes, de escolher opções excludentes. Não posso escolher duas opções concomitantes, né? Então, eu vou escolher ou o partido ou o candidato. E vou escolher um candidato também, acho que é o critério número 1, mas o partido também. Porque um bom candidato no partido errado não faz nada. Ele vai ter que seguir a regra do partido. Sim, sim, exatamente. Não, e até dentro nessa mesma linha de pensamento, se tu fores analisar, existe uma evolução do próprio eleitorado, da forma como ele está reagindo ao político, ao velho político. Né? O próprio velho político está querendo se renovar, ele está querendo ser visto não como uma pessoa que já faz parte da política há muito tempo, né? Então, isso aí está sendo uma das coisas que vai pegar esse ano. Mas eu tenho acontecer. uma coisa assim que para mim parece um pouco antagônica. Ao mesmo tempo que eu tenho essa leitura que tu tens, né, eu pactuo disso e concordo plenamente com o que tu disseste. Por outro lado, hoje saiu uma pesquisa do Ibope dizendo que 61,5% da população não está nem aí. Né? Então a gente começa a dizer, mas qual é o comportamento do eleitor brasileiro? É esse comportamento que está exigindo uma pessoalização maior da campanha e o partido sendo relegado a um segundo turno? Ou é essa grande massa que não sabe quem vai votar e que não está nem um pouco preocupada com isso? Porque a gente vê, sim, uma repulsa muito grande. Mas nós sabemos, eu acho que somos relativamente bem politizados, né? Procuramos ter informações, procuramos debater, discutir, mas vamos na rua, vamos conversar com o povo em geral. As pessoas não têm nem noção, não fazem ideia. Então eu fico pensando, eu acho que nós que nos preocupamos um pouco mais com política, né, e de discutir os temas, nós sim estamos fazendo essa leitura de que daqui a pouco a gente tem que votar muito mais no candidato do que no partido. Mas o povo, em geral, eu acho que não está preocupado com isso. Até por isso que acho que o povo está abrindo, as pessoas mais politizadas, como tu falou, estão mais abrindo o voto. Que antes tinha, o voto é secreto. Mas realmente é a necessidade de abrir o voto é uma questão vamos dizer assim, para mostrar, digamos, as posições, para ver a pessoa que acredita em tal pessoa. E está fazendo a sua campanha também. Na discussão política. Exatamente. Crescimento político. Então, tem muita gente, ainda não vou revelar meu candidato. Eu acho que tem que revelar, acho que a gente está nesse momento de se posicionar. Conversando com o Sebastião Mello, entrevistando ele para o programa Conexão Política aqui da Vale TV, e eu tive a oportunidade da gente ter um bate-papo também um pouquinho depois, e ele chegou para mim, Tobias, qual é a tua impressão sobre essa campanha, essa eleição, que ela é tão, né, diferente das outras? E a conclusão dele, que eu fiz a mesma pergunta para ele me disse assim, para mim, essa aqui é a eleição da apatia. É a eleição onde as pessoas não sabem para onde ir e que vão votar, se votarem, no menos pior. A gente estava falando do Ricardo Giuliani. A gente sabe que o Ricardo Giuliani é uma das maiores sumidades do direito do sul do Brasil. Né? Grande constitucionalista. Grande constitucionalista. Público, né? Foi meu professor com muito orgulho na faculdade de Direito. Foi chefe da Casa Civil, tem uma participação política ativa, intensa. É um consultor político de todas as alas políticas, porque ele é um crítico de todos os partidos, já foi filiado ao PT, mas é um crítico enorme ao PT. Pessoas do PSDB, pessoas de todos os partidos vão procurar ele para se aconselhar e conversar com ele sobre o contexto. Ele chegou e disse, botou no Facebook dele que vai votar nulo, ou em branco. Ou ele me falou, acho que deve anular o voto dele. Que vai anular o voto dele. Quando eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus, cara. E ele está convicto disso. E ele está muito convicto disso. Deu muito medo. Então eu fiquei pensando assim, um cara que eu me referencio nele, né? Tá pensando dessa forma, porque ele pensa assim, olha, não tem para onde correr. Mas tu vai deixar eles ganhar. Ele fala, eles quem? É. Né? É verdade. Para onde a gente vai correr?
Então, a ideia de votar no menos pior, a gente às vezes fica em dúvida. Porque Isso realmente é muito ruim. é um quadro desesperador. É. É um quadro desesperador. Eu E quero hoje- saber de vocês, Everton, bancada, como é que vocês viram essa última entrevista do Roda Viva na última segunda-feira, esse debate, ou essa troca de ideias, ou essa tentativa de exposição, de questionamento, de provocação ao candidato Jair Bolsonaro. Eu tô Foi uma falando Vai grande tanto. falar sobre isso na volta do intervalo. volta, A gente volta já já. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados. Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para a nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Fundido com febre. F com febre não pode falar, doutor. Desculpa, gente. Não no ar, a gente está ao vivo. de volta. Perdão. Eu prometi que eu não ia falar que eu não fui atendido no Hospital Regina. Se é pra polemizar, prometo que E polemiza. ferrado com febre. Ferrado com febre. Mas que bom que o Band Direito puderam direitinho. Mãe de Deus me deu um atendimento sensacional de primeiro mundo. Parabéns à irmã Lúcia, presidente do Mãe de Deus, que ela tá levando aquela instituição com mãos de anjo, com um cuidado com a equipe médica qualificadíssima, as instalações, a hospedagem, tudo perfeito, alimentação, tudo lá acontece como deveria acontecer num primeiro mundo. Então eu tive um ótimo atendimento lá, fui muito bem atendido, diferentemente do que aconteceu aqui, infelizmente. Me lembro o filme Invasões Bárbaras, não sei se vocês viram. Uhum. Filme canadense, que é final dos anos 90. Invasões Bárbaras é a continuação do A Queda do Império Americano? Aquele? Não, acho Então que não é o mesmo. Não, Invasões Bárbaras que fala do problema do sistema de saúde canadense. Não, é outro. O que eu tô falando é a continuação da Queda do Império Americano. É um filme que é basicamente só diálogo. As Invasões Bárbaras. Aí tu um grupo de- imagina os caras lá discutindo ferozmente os problemas do sistema de saúde canadense. E nós aqui com problemas tão Elementares. né? elementares para serem. Eu fico imaginando porque eu Dá graças vontade a de dizer Deus, assim, Metia, vocês estão falando sério? Isso aí é um tipo de coisa engraçada que eu busco fazer. assim. eu fico pensando porque graças a Deus eu tenho um plano de saúde, tenho uma condição que permite ter um certo acesso ao sistema de saúde.
Agora fico pensando como é que funciona para as pessoas que dependem do sistema público de saúde, né? É isso aí. Não Deve Eles ser têm que engraçado, acreditar em né? Deus. Eles têm que acreditar em Deus. Tem que acreditar em Deve ser Deus. engraçado um canadense dizer, nosso sistema de saúde está um caos. Né? Tá Quer dizer, pro e é conceito isso. deles, né? Pro E é conceito isso que deles eles colocam no filme. Assim como também tem outros Exatamente. países também que são ainda piores do que o Brasil, porque sequer sistema de saúde tem, né? Eu confesso a vocês que eu fiquei só com as cenas, as melhores cenas, os melhores momentos, tipo Evander Holyfield, Mike Tyson, sabe? Sim. Então, os melhores momentos do debate entre jornalistas e o candidato Jair Messias Bolsonaro. O que os senhores acharam desse momento? Foi um embate entre o Wikipedia e o Bolsonaro, né? Que crítica é essa? Não, que eles chamaram, né? Usaram como fonte jornalística o Wikipedia. Exato. Mas é hilário, né? Mas não, podem comentar, depois eu falo. Eu tenho uma opinião bem clara. Particularmente, me decepcionei com o Bolsonaro, eu esperava mais. Talvez porque não tivesse até então me apegado muito às ideias dele. Peguei sempre só frases prontas, colocações curtas, né? Me pareceu, e o Rodrigo já tinha me falado, que teve essa impressão quando ele esteve aqui na ACI, tá? Me pareceu absolutamente superficial. Por outro lado, eu gostei da honestidade em momentos em que ele disse, olha, esse tema eu não domino plenamente e vou buscar quem conheça. Se ele for eleito, e eu acho que será, não com o meu voto, mas eu acho que ele será eleito, é importante que ele cumpra esse compromisso de colocar pessoas que conheçam as determinadas áreas para geri-las e não loteie cargos com apoiadores, que eu acho que uma coisa é o discurso e outra é a prática. Mas achei absolutamente superficial, diferente dos outros, porque ele tem uma postura muito clara em relação à segurança, né? Me agradou muito aquela colocação que ele fez porque eu convivi com esse tipo de gente. Eu digo esse tipo de gente e chamar sem terra de gente, eu vou dizer para vocês, é até um elogio, né? São vândalos. E ele se invadiu, a bala pega. E eu acho que é a única linguagem que eles entendem. Infelizmente, é a única linguagem que eles entendem. Mas, assim, fora dessa questão envolvendo segurança e um certo radicalismo, né, eu não vi nenhuma proposta. Por outro lado, os jornalistas eleitos para a entrevista foram de uma precariedade, de uma pobreza de espírito, de uma dificuldade em, inclusive, montar uma pergunta, porque as melhores perguntas vieram do público. E daqueles entrevistados, assim, aquelas pessoas que eles sacaram 3 ou 4, fizeram uma pequena gravação, essas perguntas, sim, me pareceram perguntas adequadas, importantes, que tocavam no cerne. Me bota 4, 5 jornalistas lá, passaram o tempo todo perguntando sobre a ditadura militar, querendo revirar o Herzog, né? Eu acho que, de fato, isso é passado, né? Esse é um discurso de esquerda, um discurso cansativo, um discurso inoportuno para o momento, um discurso desgastado. E a esquerda está sempre virando e olhando para trás, né? Ela sempre busca o passado, ela não vive o presente e não tem ideias para o futuro, né? Esse é o discurso de esquerda que eu estou acostumado a escutar. E eu vi naqueles jornalistas exatamente isso, né? Independentemente, até tinha uma japonesinha que era da Veja, né? Que se diz, né, um veículo, é taxado como um veículo mais ligado ao neoliberalismo e a quem defende mais discursos da chamada direita. Mas eu achei de uma pobreza, e eu digo, se fosse eu, diretor de algum daqueles veículos de imprensa que estavam representados ali, o meu funcionário que estava ali estaria automaticamente demitido depois daquele debate, porque não soube elaborar sequer uma questão adequada. Senhores? Eu quero repetir um comentário que eu fiz já no Ponto e Contraponto ontem. Eu acho que um pouco dessa surpresa
de ver essa agressividade de jornalistas e da grande mídia em cima de um candidato de direita, líder das pesquisas, ela acaba acontecendo porque talvez essa seja a primeira vez em que você tem um candidato, líder de pesquisa de direita, sendo hostilizado pela mídia. Porque eu, como já tenho uma certa tradição como eleitor de esquerda, eu estou acostumado com isso. Basicamente, praticamente todos os candidatos que eu sempre votei na vida, eles eram odiados pela mídia. E era esse o tratamento que eles sempre receberam da mídia. Então, esse talvez seja um fator novo. Nós estamos hoje numa situação em que o candidato que está em primeiro nas pesquisas é um candidato da ultradireita que é abertamente hostilizado pela mídia. Nós temos um candidato de centro-esquerda que está em segundo, que a mídia também não gosta. Nós temos uma candidata, Marina, que está em terceiro nas pesquisas, que a mídia não sabe bem o que fazer com ela, porque assim ela... como ela é sensal. Eu ia dizer a mesma coisa. Ela é difícil de rotular. E o queridinho da mídia, o queridinho do establishment, o candidato dos sonhos molhados da grande mídia do centro do país, está em quarto lugar. Isso não tem precedente, que é o Alckmin. A gente sabe que é o coraçãozinho. Tu pode repetir esse adjetivo todo que tu deu pro Alckmin? Eu gostei do... Isso é uma coisa... sonhos molhados, Isso é molhado porque ele é o chuchu, né? Ele é o chuchuzinho. Que nem diria os Mamonas, você é o meu chuchuzinho. Não, mas ele picolézinho de chuchu. Mas o que é Mas ele interessante? mas continua, porque ele não tem gosto. Ô, doutor, continua no cada um aí. Nós saímos ali da realidade da redemocratização com a Ele primeira tá pedindo eleição... que o senhor vá até o final Até o final da lista. A gente está curioso para ver como mais tu quero descreve ver os como candidatos agora. Adjetivos é mais. Nós saímos da eleição de 89 e passamos ali por 94, 98, dentro de um contexto em que o candidato que era endossado pela grande mídia não só ficava em primeiro, como ele se consagrava vencedor. A partir de 2002 você tem uma quebra nessa lógica. E o candidato aclamado pelo establishment midiático, ele passava a ser o segundo. É a primeira vez que o queridão da grande mídia, dos oligopólios de mídia do centro do país, aparece em quarto lugar. Então deve ser muito estranho para alguém que simpatiza com o Bolsonaro, que tem a intenção de depositar o seu voto num candidato de direita, olhar um candidato de direita sendo hostilizado dessa forma. E eu concordo, ele foi mesmo. Só para concluir. Por quê? Porque existem precedentes de candidatos de direita sendo massacrados pela grande mídia. Nós temos o exemplo histórico do Maluf, nós temos o exemplo histórico de várias figuras do PMDB ali da virada dos anos 90 para 2000, por exemplo. O Quércia, tá me fugindo nomes, tem vários aí, senador que foi caçado. Então, José Serra, talvez. O José Serra também, que o Tucano também foi hostilizado. Uma figura à direita que está como líder das pesquisas e que isso mostra que a mídia ela pode ser tendenciosa não só contra a esquerda, e a esquerda às vezes acha que ela tem um monopólio da perseguição midiática, que a mídia odeia as esquerdas. Não é bem assim. Ela bate em quem ela não gosta. E eu achei realmente o programa do Roda Viva com o Bolsonaro, eu achei ele inadequado e agressivo, mas basta ver, se nós formos analisar por isso, o programa que nós tivemos com a deputada Manuela... Não deixaram ela falar? Foi absurdo. Comparado com o que fizeram com a Manuela, eles foram até educados com o Bolsonaro. Mas nos dois casos, eu concordo com o que você falou aqui, né? O programa da Manuela, eles passaram o programa inteiro discutindo a União Soviética dos anos 50, o socialismo real e não sei o quê. Não quiseram ouvir uma proposta, como né? se ela fosse candidata a suceder o Stalin. Né? E o Bolsonaro como se ele fosse o candidato a suceder o Castelo Branco. Por aí. Então, eu acho que isso é contraproducente e equivocado até do ponto de vista de quem pretende militar contra a candidatura do Bolsonaro. Porque me parece que a maneira de atacar as fragilidades da campanha dele, a mais adequada, é justamente bater na questão programática, onde ele não é forte de forma nenhuma. Agora, essa coisa de... A questão programática do Bolsonaro se resume a duas coisas. A segurança e a propriedade privada. Acabou, não tem mais nada. E é uma propriedade privada. É uma defesa. E eu bateria, se eu fosse entrevistador, o que eu ia perguntar? Deputado, a sua bandeira, o que lhe define, o seu mote é segurança pública. Você está na vida pública como político há 30 anos, não tem um projeto aprovado na área. E você é representante do Estado do Rio de Janeiro. Já derrubava o cara. Aí os caras ficam reforçando estereótipos. Não, nós temos que fazer perguntas que mostrem que ele realmente é misógino, que ele é preconceituoso, que ele é mas isso, o eleitor dele não tem preocupado com isso. O eleitor dele já cansou de ver ele dando o eleitor dele dele é um eleitor que está assim, ó. Eu acho que o Ivan Laufer hoje colocou com muita propriedade. Sim, perfeito. Né? O eleitor
dele é o eleitor que está cansado de promessa, é o eleitor que está cansado da cansado corrupção, né? da corrupção, Da insegurança. da insegurança, quer dizer, ele quer que todo mundo tenha uma arma. Não, e aquela pergunta que fizeram para ele, sim, mas o senhor foi assaltado e por que não reagiu? Mas tem que ver essa circunstância que o cara foi assaltado. Aquela pergunta foi de um idiotismo que dá vontade de tirar aquela mulher da bancada, a mulher não foi o jornalista, tirar da bancada e dizer assim, meu amigo, vai dormir em casa, né? Quer dizer, tu tem que ver as circunstâncias. Quer dizer, ele acha que o cara tem que reagir em qualquer situação só porque ele é o Bolsonaro, né? E porque se diz um exímio atirador e assim por diante, tem que ver a circunstância, né? E a gente sabe, né, que realmente tem vários veículos da mídia que tem posição, realmente, né? Jornais, revistas. Sim. Mas o que não se esperava era num programa como Roda Viva, né, que tem uma tradição, né? E era um programa de debates, então aquilo não poderia acontecer de forma nenhuma num programa desses. Então foi um dia mais negro da história do jornalismo nacional e da América do Sul. Eu acho que foi uma Acho que não pode esquecer do debate do Lula e do Collor no mas segundo a turno, né? exposição, Aquele dia eu foi acho que a punk. colocação do Evandro, desculpe, eu acho que a colocação do Evandro diz respeito à maneira com que os jornalistas se portaram. Mas foram muito Mas mesmo mal, assim, Eles eu foram colocaria muito talvez mal. como o terceiro pior Roda Viva que eu já vi. Porque o da Manuela ainda ganha. Ah, Eles não, interromperam o da ela Manuela é 49 vezes. E vou dizer... O da Manuela é imbatível. E olha, que tá Vou- aqui vou um camarada polemizar. que jamais O votaria na camarada Manuela. aí não... Eu jamais votaria na Insuspeito, Manuela. né? Vou polemizar. Eu jamais votaria na Manuela. Vou polemizar. Teve um pior ainda. O pior Roda Viva de todos os tempos, na minha opinião, é aquele que foi feito logo que o Temer assume como presidente, onde eles fizeram direto no Planalto, onde isso eu foi não uma assisti. sessão de... Posso usar um termo um pouco chulo? Uma lambeção de saco. De um jeito. Se eu fosse jornalista, eu me enforcava num pé de couve. Foi a coisa mais indigna de jornalismo que eu já vi na minha vida. Foi o pior Roda Viva de todos os tempos. Pior que o do Bolsonaro, pior que o da Manuela. Aquele... Saudades do Mas Paulo só Marconi. voltando Mas tu voltando queres a uma pior, análise, tu queres que é pior que os Saudade primeiros do- 90 dias do Lula? Senhora. Os primeiros 90 dias do Lula como presidente era Lulinha, paz e amor. Aquilo também foi uma lambeção horrorosa. O Jornal Nacional lamber de fazendo lado do outro especial aqui, da por vida do favor. Lula. Ele antecipou o filme do Lula, né? Mas assim, ó, voltando a uma análise que eu acho importante a gente fazer, porque tá tudo muito no ar e é dentro daquela linha que a gente estava conversando no início do programa, a respeito das pessoas que estão sem saber em quem votar realmente, não estão desamparadas e tal. E na impossibilidade e na possibilidade de crescimento de uma candidatura de terceira via. Por isso que eu acho que o Alckmin ainda tem uma grande chance pelas entradas e pelo grupo político que ele representa e pelo grupo econômico que está por trás dele. Ah, não, ele não está morto, não. Então, ele não assim, tá morto, não. ele é um candidato de terceira via, com muita chance de crescer, de Seria a crescimento. terceira via aí no Brasil, né? E eu acho que a de Ana Amélia crescimento. vai impulsionar a candidatura. Ana Amélia Lemos Ela vai tem dar um muita fôlego entrada. no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não, vamos combinar que a Ana Amélia Lemos ela pega toda essa vai parte ter- oeste do Acredito Brasil. que o Até Bolsonaro Acre, né? E ela chegou vai no pegar limite Mato dele. Grosso, ela vai pegar Exatamente. Goiás, O porque os ruralistas vão estar todos do lado na dela. minha opinião, ele não passa de 25%, né? Dependendo, não passa de Eu 20, acho que ele 28. perde muita força sem o Lula. Porque O ele Lula perde é a discurso, antítese que ele esvazia, precisa. Eu não esvazia Esvazia consigo o ter essa discurso leitura, dele. Rodrigo. Eu não consigo ter essa Eu leitura. acho que ele morre o discurso dele. Porque E eu as acho E o PT, só fazendo Ele uma outra cresceu em análise cima da desse debate, esquerda. né? Só fazendo uma outra análise da esquerda. O PT, ele continua sendo aquele mesmo PT lá de 1980 que acha que é a cereja do bolo, que é a batatinha fria daquele esquemão Coca-Cola. Porque é o seguinte, o PT acha que se ele não é protagonista, não é nada. Então, assim, o PT vai fazer tudo para detonar o Ciro Gomes nesse primeiro turno. E o Ciro Gomes está sabendo disso, ele já vem cantando essa pedra há muito tempo. Então o PT vai aglutinar a esquerda nele, vai se derrotar e derrotar a esquerda junto com ele, afundar naquela casquinha ali, porque ao invés de tentar se fortalecer numa outra campanha mais de centro, ou com a Marina Silva que seja, Ciro Gomes que seja, para se fortalecer de vias reais um bloco de esquerda, não, está fazendo o quê? Está se isolando, claro, né, num abismo. Mas vamos combinar, eu acho que o PT implodiu. O PT hoje é Lula. Se tu tirar o Lula, vamos tirar a figura do Lula. O que sobrou do PT? E é um paradoxo, veja que paradoxo, eu concordo, o PT se fossilizou, não renovou suas lideranças. Exatamente. E se fossilizou na figura do Lula, que cabe lembrar, 72 anos de idade. Né?
E, ao mesmo tempo, continua sendo um dos grandes partidos do país e o partido com menos rejeição, o partido favorito de uma boa parte. É o partido que tem o maior número de adeptos, de entusiastas, em termos de popularidade. Então é uma contradição. É um partido que, ao mesmo tempo que ele é muito grande, ele está fossilizado, ele não tem para onde ir, parece que ele não se preocupa em renovar ele está traçando o mesmo caminho que o PDT traçou, porque o PDT primeiro era aquela briga, né? Mas PDT, Getúlio Vargas. Brizola. E depois Brizola. Sim. E depois Brizola. Não criou outro Morreu. líder. E depois virou uma legenda secundária. Virou uma legenda Partido de secundária. aluguel, quase de aluguel Então, hoje. Hoje é quase um partido de aluguel. É quase um partido de aluguel. E No o PT grande parte está do indo, Brasil e o já PT foi tá há indo tempo. para o mesmo caminho. E o PT ainda com um agravante. Porque o Brizola se amparou em cima do getulismo, né? Mas ainda teve na figura do Getúlio e depois o Brizola. O PT é Lula e Lula, não tem mais ninguém. Não Mas tem. aí, Me dá alguém abaixo. Os partidos que trazem alguma novidade para isso são partidos de extremos também, né? Exato. Sem tempo, sem horário. Agora eu achei impressionante O Amoedo, e eu acho lá, importante... pelo Novo, né? Trazendo um debate do Estado mínimo. O Boulos lá pelo PSOL, fazendo um debate absurdamente antagônico a este, né? Do Estado grande, máximo, né? grande, né? Que é ridículo. Então, Ele deve cada ter. um com a É sua... a história Ele, do não, Capim, ele é né? muito bom. O Boulos, eu tenho que reconhecer ele. Eu não vou votar no Boulos, é uma pessoa que eu não realmente não. Mas eu vi a entrevista dele ontem com o Reinaldo Azevedo. E eu o acho. Reinaldo Azevedo entrevistou ele. E que tá entrevistou. Não, mas entrevistou ele com carinhos e afagos. Tinha que ver. O que aconteceu? Mas E sabe ele por é- quê? mas ele é O Reinaldo eloquente, Azevedo. ele vai bem, ele vai o Reinaldo bem, sim. Azevedo é um cara Eu acho ele inteligentíssimo. muito aliado com o Lula, assim. É. Eu vejo ele muito a figura do Lula, se usando a figura O Reinaldo? do Lula. inclusive. Não, O o Boulos. Boulos. Eu digo, O disse isso há Reinaldo é algum uma tempo pessoa, já aqui é nesse uma espaço, pessoa eu conheci. inteligentíssima que tem uma visão política muito ampla e ele realmente quer ouvir o que a pessoa está falando. Então, e o Boulos é um cara que se deixa falar muito bem. Ele fala muito bem. Ele é eloquente. E tem uma história de vida muito, muito interessante, porque ele é filho de médicos, engenheiros e tal, saiu de casa para ir morar num assentamento por opção, saiu da escola particular para estudar numa escola pública. Ele é daquela por turminha opção. do Capim. É. E assim, ele tem uma convicção nisso muito, muito forte. Hoje é um professor de psicanálise, né? Então, é um cara extremamente letrado, uma pessoa extremamente culta, que vale a pena ser ouvida, que vale a pena refletir sobre as coisas que ele fala. Nem tudo eu concordo, nem tudo acho que é certo, nem tudo, mas eu acho que toda a linha de pensamento, inclusive a do Bolsonaro, deve ser ouvida e Até para tu prestigiada. formar uma opinião contrária, né? Exatamente. O Boulos, ele é da turminha do Capim. Né? Sabe? Tá correndo aí na internet a história do Capim, né? Tu quer identificar um petista ou um cara do PSOL? Tu larga um chumaço de capim. Se pastar é do PT, se fumar é do PSOL. Isso está correndo na internet. Eu achei bem interessante. E até gostaria que eu tivesse formado essa frase. Ou essa ideia. Tem uma paródia, até publiquei no meu Agora Face tem uma hoje, dúvida. do Guilherme Boulos, corretor Guilherme de imóveis. Boulos. É uma paródia, né? Um vídeo, né? Gustavo Boulos, corretor de imóveis. Muito interessante. Se vocês me permitem um acréscimo aqui, eu acho que a candidatura do Bolsonaro como um fenômeno político, ela não pode ser estigmatizada e ela não pode ser descartada. Porque o fato de ele estar em primeiro nas intenções de voto diz muito. E eu sou contra essa visão, que eu considero uma visão elitista, de rotular o Bolsonaro como o candidato dos que não entendem de política, o candidato dos burros, o candidato dos grossos. Dos cegos, Eu tendo a rejeitar essas visões, esses pré-juízos e preconceitos elitistas. E eu prefiro tentar, antes de fazer um juízo de valor, tentar entender qual é o motivo desse sucesso, por que esse discurso ecoa. E me parece que, no momento, hoje nós temos uma situação que ela é sui generis. O candidato queridinho da mídia, que agora vai vir com uma quantidade absurda de horário de televisão e com um monte de partidos e com uma fortuna do fundo partidário, que vai vir com uma máquina monstruosa, vai ser o Alckmin com o PSDB. Apoio do Jorge Soros, né? Dizem um grande investimento até. Mas
Eu diria que, neste momento, o eleitor do Bolsonaro está com a reserva moral nessa eleição. Por quê? Porque é muito, muito, muito difícil você conciliar toda aquela fúria anticorrupção, todo aquele discurso de tolerância zero com os corruptos, toda aquela verve de renovação da política e do dia para a noite você anunciar, agora eu vou votar no Alckmin e no PSDB. Bom, e onde é que estava toda a sua fúria de renovar o sistema e depurar a política e de passar o país a limpo? Não consigo ver no Bolsonaro uma verve nesse sentido de... Ele também não é o novo. Porque não pelo novo. Não, uma verve de honestidade e uma pessoa correta. Okay. Porque quando eu recebo 200 mil da JBS na minha conta e deposito pro meu partido, e o meu partido transforma ele de volta, para mim isso é lavagem de dinheiro. Entendeu? Então eu não consigo ver o Bolsonaro como um cara diferente no aspecto... O cara que contratou o fogo para trabalhar no escritório. Mas você... Com dinheiro mas vocês já estão fazendo uma... Vocês já estão fazendo uma análise mais, né? Vocês já estão indo mais a fundo. 28 anos de Câmara, vive aquilo ali. Participou do PP o tempo todo. Tudo bem. Eu não estou aqui... Não, eu estou te provocando para te dar sequência nessa explicação. Ele não é o novo. Eu não estou advogando... O novo daí é o Amoedo, é o Boulos. Eu não estou advogando pelo Bolsonaro. Eu só estou dizendo... Claro, se você for aprofundar e fazer uma análise crítica e começar a cavocar um pouco do passado do Bolsonaro, você vai ver que tem muita contradição. A primeira contradição mais óbvia. Como é que você pode ser o cara novo da política, o outsider, se você é um cara que está há 30 anos dentro da Câmara? Então, se você começa a desconstruir mais do Bolsonaro e o discurso dele, você vai longe. Mas, de cara, você tem o Alckmin, né, o famoso santo das planilhas da Odebrecht, né, um cara atolado em N denúncias de corrupção, mancomunado com todo aquele centrão, que são pequenos PMDBs fisiológicos ali, e de outro lado você tem um cara que diz, eu tô sozinho. Claro, de novo, aqui você tem uma contradição. Adorei, pequenos PMDBs fisiológicos, foi sensacional. O Bolsonaro vai se gabar. É um cara dos bordões, né? O Bolsonaro vai se gabar de que eu não estou do lado do centrão, eu não me vendo pra essa gente. O que ele não vai nos dizer é que ele tentou seduzir o centrão e não conseguiu. É aquela coisa, você tentou mesmo. Você corteja a moça, você é rejeitado e depois diz, eu nem te queria mesmo, você é uma feiosa. Eu nem curto isso. Tem um pé enorme, calo, chulé. Olha aqui, ó. Ela tem chulé. O Canísio tá na audiência e ele fala que as alianças são nojentas, vícios, etc. Canísio Idol vai O homem que balançou o coração de Bruna Marquezine. Verdade. Sempre lembrando que o Neymar tá num mau momento, né? Então, de repente, esse é o momento. Olha que a patroa vai dar ali um laço de... Esse é o momento, hein, de rolo de macarrão. A gente na campanha, vai, Canísio. Que não abriu o voto dele, tá dizendo assim, a alta cúpula do Citibank nos Estados Unidos ontem disse que se o segundo turno for Alckmin e Bolsonaro, irá ganhar Alckmin. Ele diz, eu não acredito nisso. Mas a gente tem muita informação. Qualquer pessoa que for pro segundo turno com o Alckmin... Não, com o Bolsonaro, quer dizer? Não, ele disse se o Alckmin for pro segundo turno, qualquer adversário... E eu digo que qualquer que for para o segundo turno com o Alckmin, perde. Para o Alckmin. Por questão de dinheiro. Se o Alckmin eu acho pelo caminho do meio, pelo equilíbrio. Eu venho dizendo há muitos meses já. Põe o Ciro Gomes. O Júlio acompanha a nossa situação. O Júlio acompanha a estação e sabe. Desde o final do ano passado falei do Alckmin, começo do ano... Acho que o Ciro Gomes é o mais forte para combater o Alckmin no segundo turno. O que eu tenho visto, assim, o Ciro não suporta um debate. Se ele for provocado, ele mostra quem ele é. Ele é muito bom de debate, mas de provocar eu não sei se ele é meio Maguila, aquele queixo de vidro, sabe? Ele é queixo de vidro. Eu tenho conversado com muita gente que é de direita. Vamos dizer, quem é de extrema direita é Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro, tá? Mas quem é, digamos, não quer, digamos, por uma extrema direita, como se considera, está optando mais por um Alckmin, está optando mais pelo João Amoedo, Partido Novo, entende? Não vai pro Alckmin. Álvaro Dias. Não vai para Álvaro Dias e o Amoedo. Não vai pro Alckmin, tá? E a questão do Bolsonaro, se eu posso falar, o que eu tenho visto direto, é a questão da ordem e progresso. O pessoal, quando criou a bandeira do Brasil, eles tentaram sintetizar o que o Brasil precisa, a ordem e progresso. Então, quem está apostando no Bolsonaro é pela ordem e progresso. Não estão preocupados se é novo ou ele é velho, é alguém que funcione, que resolva o país. Então, é esse que é... Mas o Temer também veio com esse discurso, né? Essa é a promessa. E deu no que deu também, né? Ok, mas a gente tem que apostar. Ninguém de esquerda ou de direita vai escolher um candidato e vai garantir que vai dar certo. Mas a gente tem que apostar, né? Certo. Mesmo
não, eu vou apostar na Eu te Marina e digo- tal. Mas a gente tem que acreditar. Eu- Pode se dar com os burros na água? Pode, mas tem que se acreditar em alguém. Eu sinceramente gostaria de poder votar no Bolsonaro, sinceramente, né? De todo o coração eu gostaria, mas ele não consegue me convencer. Não. Eu penso no seguinte, a gente tem um presidencialismo de coalizão. Gente, eu preciso ler mais algumas mensagens aqui. Ó. O Luke Felipe Lorscheider está dizendo que é a versão game. Acho que era a hora que tu estava falando, tá? O Oi, Paulo Igor. Velasco está dizendo que o Roda Viva esqueceram do Rui Xavier e Quércia, onde canalha foi a palavra mais leve em 1994. Uau, Paulo, obrigado pela contribuição aqui É aquele forte. que o Cárcia não faz, caluniador. Cida Medino, esse é o horário eleitoral bom de ouvir. E a Cida está dizendo aí, mas minha filha fica braba quem fala mal do Bolsonaro. Sim, mas a filha... A Ju tá mandando abraço para você. A Ju, querida Ju, a Ju é ativo do partido Bolsonaro, do PSL, né? É uma boa pergunta. Qual é o partido do Bolsonaro? É PSL, Honestamente, né? eu não tenho certeza. PSL. PSL. E a Ju faz campanha Bolsonaro e eu acho que ela é filiada ao PSL. Temos dois dados, né? Estamos chegando ao final da nossa conversa. Responde Vamos aí, Ju. Encaminhando, então. Everton vota no Bolsonaro, Ju garante. É. KKKK, diz ela aqui. Diga... Dois dados. Pessoal, Primeiro, o Bolsonaro está há 30 anos, então, lá no 28, não vou mentir. É, tá, 28. Não vamos falar que são 500 projetos, enquanto são 170 e poucos, né? Alguém deu o número de 600 e tantos. Tá. Mas não importa, Alguém eu acho foi que por essa conta das coisa... pessoas. importa é o comportamento, a postura. Ele está 28 anos do Congresso. Pouquíssimo conseguiu fazer. Que às vezes é até compreensível. Muito Agora, o tempo seguinte, ele foi do acho baixo que clero, né? Ele está sendo protagonista agora. Temos uma pessoa que vai chegar no presidencialismo e vai querer governar sozinho, sem Congresso. A gente já tem duas experiências dessas, Não né? O governa. Collor e a Dilma. Não governa. Não governa e cai. E cai. Parece muito Até próximo porque a do- máquina está então, muito então, assim, azeitada. Essa máquina podre de Brasília está muito azeitada. Eles funcionam ali. Eles funcionam. funcionam. Tu não desmonta isso do dia pra Pensando noite. mais à frente, se o Bolsonaro ganhar, e ele com esse ímpeto de individualismo, esse ímpeto de fazer as coisas do jeito dele, querer fazer as coisas do jeito Mas dele. ele tem só. uma grande bancada de apoio. Tem dos evangélicos, de Onyx Lorenzoni e turma. Ele tem uma grande bancada de apoio. Mas ele vai governar com minoria, Evandro. Ele não vai governar com maioria. Se tu não tem um terço, caiu a casa. Existem algumas exceções, por exemplo, a Luísa Erundina, em São Paulo. Um terço? É. A maioria é simples, ele precisa para quase tudo. Quando não é 3/5, né? Mas a Luísa Erundina, por exemplo, não tinha nem isso. E não conseguiu fazer nada em São Paulo. Né? Bom, mas ao menos não foi deposta. Não governou. Mas governou como uma deposta, porque na verdade ela foi ela não fez colocada nada. num patamar. Ela não conseguiu fazer Não nada. conseguiu fazer nada. Não conseguiu Mas fazer o que eu quero dizer é que ela não saiu. Né? Eu acho que não estava na moda tirarem na Eu época. acho. É tipo efeito de Caxias. E né? agora Ali, todo mês tem agora processo como de entrou. impeachment contra ele, pra- né? por isso E que eu o falo. Vanazzi também, coitado. O Vanazzi também está aí. Não, Marquesan aí, ó. É. Mas São Leopoldo, Marquesan, o Porto Vanazzi, Alegre. desde que assumiu, é um processo em cima do outro. E é isso Mas aí. ali ele tem maioria na Câmara. Sim. Aí ele resolve. Daí, Ele resolve. Porto Alegre e É mais Caxias, a maioria não tá apertada. É né? complicado. Como é que tá a nossa Janta prefeita contra aqui? Ele, enfim. Com ampla maioria, né? Aliás, tu ouviste o ponto contra ponto de manhã? Não, hoje não. Alguém Diz ouviu que o programa? Eu também não ouvi, Por quê? mas disse O que Lelo pegou. e a Patrícia. Diz que Eu vi, foi, sim. foi Pode a contar pra nós, porque Conta foi o pra assunto, nós o que nós chegamos na aconteceu. rádio e eu não consegui ainda Porque ver. foi violento. Foi a Porto Alegre a coisa depois foi da violenta, rádio. demais. O Lelo criticou a Patrícia, disse que a Patrícia é amiguinha da Fátima, né, e etc. Então, Foi criticou- amiga, foi Foi amiga. amiga e tal. Então, a Patrícia esclareceu. A Patrícia elegeu e- a Fátima, né? Exatamente. A Patrícia esclareceu sobre os cargos, né? Por que ela perdeu os cargos, porque realmente ela não quis apoiar as inabilidades do governo atual, né? Então ela não quis ser, né? Mas estar diz que, o junto, Lelo, né? diz que o Lelo agrediu. forte né? debate. Mas no final a Patrícia se saiu melhor, com certeza. Na retórica, a Patrícia se saiu muito melhor. Vamos para o nosso ponto final rapidinho, porque são 10 horas e vem aí um NAP TV. Doutor Tobias Falcão, obrigado Quero pela presença, agradecer ponto final. esse papo sensacional dessa noite, que é sempre agradável compor essa bancada, sempre qualificada, com a presença e direção do nosso amigo Rodrigo Steffen. Parabéns mais uma vez. Não me canso de elogiar a televisão
pelo trabalho incrível que vem fazendo para a cultura da nossa cidade, da nossa região, né? Então, eu acho muito importante tudo que tem feito o Rodrigo. Parabéns. Muito obrigado. Doutor Henrique Abel, obrigado pela presença. Tem ponto final. Semana que vem de volta às terças, tá? Sempre uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite de, excepcionalmente, essa semana ter saltado para a quinta de noite. Volto na semana que vem para a bancada tradicional das terças. É sempre um prazer, sempre uma satisfação. Agradecer aí para os espectadores pela paciência e pela atenção nesse tema aí que é tão relevante agora até a reta final das eleições. Evandro Kalfa-Schmitz, de volta do Uruguai. Isso. A minha tarefa essa semana foi descobrir qual é a diferença entre chefe e coordenador. O chefe chefia um coordenador ou o coordenador coordena o chefe? Porque na Prefeitura de Novo Hamburgo nós temos um chefe da Defesa Civil, nós temos um coordenador da Defesa Civil. É inexplicável. Um com salário de R$4.500, o outro R$3.200, mais ou menos. Inexplicável. Obrigado, Grupo Novo Hamburgo, Júlio Schneider, Paulo Velasco e toda a outra turma, Ana Lúcia, que estão divulgando esses valores, os cargos. Que são públicos, né? Estão Sim. lá no portal da transparência para todos nós, Sim. mas que eles estão dando essa Sim. luz enorme através Sim. desse grupo. Né? Belo trabalho. Everton Cury, obrigado pela presença. Muito obrigado. Sua presença ainda pipocando, nem sempre tão presente aqui, mas sempre ilustra Mas é muito uma nossa- satisfação muito grande poder participar de uma bancada como essa de hoje. Né? Prazer poder dividir o horário e as discussões com o Dr. Tobias, Dr. Abel, com o Evandro. E vou deixar um abraço especial para a Cida, né? Nossa grande amiga, e outro para o Rodrigo, porque lembrei muito dele ontem, por volta da meia-noite. O Everton tá olhando muito futebol, esse. Aquele gol Aquele do horário Flamengo, já devia estar dormindo. Aquele gol do Flamengo foi Terminou bem a absolutamente tua noite. fantástico. Mas o Grêmio jogou muito mal o segundo tempo todo. Como diria a Carolina Alexandrino, se acadelou. O Grêmio jogou muito mal. Jogou Não, doutor não, Henrique. não, mas 15 Mas nós vamos começar o novo 15 debate. segundos Vamos pra terminar. Terminou o Nem nosso vamos falar programa. disso. No oferecimento central de alarmes, Mercado Fantástico. Feiras e Eventos. Vem aí a Veronto Fair, Brown Móveis, Sebratel e Locfer. A gente fica por aqui. Vem aí um lindo debate sobre resiliência no programa NAP TV. A gente volta amanhã a partir das 21 horas ao vivo com vocês. Até lá. Vamos falar de coisa boa.